Você está sentado numa mesa de bar às 3 da madrugada, olhando para o fundo do copo vazio, listando mentalmente todos os culpados pela sua vida. O chefe que não te reconhece, os pais que não te apoiaram, a ex que te traiu, o sistema que te oprime, a sociedade que te limita. A lista é longa, perfeita, irrefutável. E você se sente aliviado por ter tantos responsáveis. Menos você. Sartre te observaria nesse momento e diria algo cruel. Você não está preso pelo mundo. Está preso pelo conforto de culpar o mundo. Porque enquanto o dedo aponta para fora, a mudança nunca aponta para dentro. E hoje, você vai entender por que quem culpa não muda, só sobrevive. Porque a verdadeira liberdade só nasce quando você para de fugir da responsabilidade de ser quem escolheu ser. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Me conta nos comentários se você já se viu nessa situação de apontar culpados sem assumir o próprio jogo. O mundo moderno te ensinou uma mentira conveniente. Você é produto das circunstâncias. Nasceu pobre? Culpa do sistema? Pais ausentes? Culpa da família desestruturada? Carreira estagnada? Culpa do mercado? Relacionamentos fracassados? Culpa de uma geração que não sabe amar. A cultura da culpabilização virou epidemia porque oferece algo irresistível, a isenção de responsabilidade. Você não precisa mudar se não é culpado. Você não precisa crescer se é vítima. Você não precisa assumir o comando se alguém mais está dirigindo sua vida. Mas Sartre destruiria essa lógica com uma frase. Você está onde está porque escolheu estar. Mesmo quando não escolheu as circunstâncias, escolheu como reagir a elas. Mesmo quando não controlou os eventos, controlou a interpretação. Mesmo quando não teve poder sobre o que aconteceu, teve poder absoluto sobre quem você se tornou depois. E enquanto você terceiriza a autoria da sua existência, a vida acontece sem você. Outros decidem, outros avançam, outros mudam. Você fica no mesmo lugar, construindo uma narrativa perfeita sobre por que não consegue sair dali. A culpabilização não é diagnóstico, é anestesia. É a droga que mata a dor de ser responsável por si mesmo. Para Sartre, existe um conceito devastador chamado má-fé. Não é mentir para os outros, é mentir para si mesmo. É o auto-engano sistemático de acreditar que você não tem escolha, que sua vida é determinada por forças externas, que você é um fantoche do destino, da genética, da educação, da sorte. A má-fé é a prisão psicológica mais sutil e eficiente já criada. Você constrói as grades, tranca a porta e joga a chave fora. Depois, reclama que está preso. Sartre diria que você vive em má-fé quando afirma: eu sou assim porque meus pais foram assim. Eu não consigo porque não tive oportunidade. Eu falho porque o mundo está contra mim. Cada uma dessas frases é uma renúncia, uma declaração de impotência voluntária. Uma escolha de não escolher. Mas a verdade brutal é que é mais fácil ser vítima do que ser protagonista. Ser vítima dá direitos. O direito de reclamar, de se lamentar, de exigir compreensão. Ser protagonista dá obrigações. A obrigação de agir, de falhar, de tentar de novo. E assumir a autoria da própria vida é aterrorizante porque significa que se você está mal, você escolheu estar mal. Se você está pequeno, você escolheu ser pequeno. Se você está parado, você escolheu parar. A má-fé te protege dessa verdade. Mas essa proteção te mantém exatamente onde você está, culpando o mundo e esperando que o mundo mude você. Existe um custo invisível em não assumir responsabilidade. Enquanto você aponta o dedo para fora, você entrega o controle para fora. Enquanto você culpa outros pelas suas condições, você entrega a outros o poder de mudar suas condições. Sartre percebeu algo que a maioria nunca entende. Ninguém muda aquilo que acredita não ter escolhido. Se sua vida é produto do acaso, da sorte, da maldade alheia, então sua vida só muda se o acaso, a sorte e a maldade alheia mudarem primeiro.
Você fica na sala de espera da existência, aguardando que forças externas resolvam problemas internos, aguardando que o mundo se conserte para você se consertar, aguardando que outros façam por você o que só você pode fazer por si mesmo. E enquanto você espera, a vida passa. As oportunidades passam. Os anos passam. E você continua na mesma posição, com a mesma narrativa, culpando os mesmos culpados. Sartre afirma algo radical. A liberdade só existe para quem aceita o peso das próprias escolhas. Liberdade não é a ausência de obstáculos. É a capacidade de escolher como responder aos obstáculos. Liberdade não é controlar tudo. É assumir responsabilidade por tudo o que você faz com aquilo que não controla. E essa liberdade é assustadora porque vem com uma conta. Se você é livre, você é responsável. Se você é responsável, você não tem desculpas. Se você não tem desculpas, você precisa agir. Conheço um homem que passou 40 anos culpando o pai ausente por todos os fracassos. Carreira medíocre? Culpa da falta de orientação paterna. Relacionamentos instáveis? Culpa dos traumas de abandono. Dinheiro curto? Culpa da educação financeira que nunca recebeu. A narrativa era perfeita, coesa, convincente e completamente estéril. Porque enquanto ele construía a biografia do pai como vilão, a própria biografia ficava em branco. Enquanto ele explicava o passado, o presente passava despercebido. Enquanto ele justificava o que não tinha, desperdiçava o que tinha. Até o dia em que encontrou um colega de trabalho que também cresceu sem pai, mas esse colega tinha construído uma empresa, uma família sólida, um patrimônio respeitável. E quando perguntaram ao colega como ele conseguiu superar a ausência paterna, ele respondeu algo que quebrou a narrativa de 40 anos. Superar o quê? Meu pai não estar presente foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Me obrigou a ser meu próprio pai. Me ensinou que eu não precisava de ninguém para me criar. Naquele momento, o primeiro homem entendeu a diferença entre explicação e transformação. Explicação mantém você no passado. Transformação te leva para o futuro. E só existe transformação quando você para de usar o passado como álibi para o presente. Se alguma parte desse vídeo já te fez refletir, marca esse momento nos comentários. É ali que a mudança começa. E se fez sentido até aqui, deixa um like. Não por mim, mas por você mesmo. A mente humana é uma máquina de justificativas. Ela consegue encontrar razões externas para qualquer resultado interno. Falhou no negócio? O mercado estava ruim? Terminou o relacionamento? A pessoa era errada. Não conseguiu o emprego? A seleção foi injusta. Não evoluiu na carreira? O chefe tem preconceito. A mente é tão eficiente em construir essas explicações que você acaba acreditando nelas. E aí começa um ciclo vicioso. Quanto mais você explica seus fracassos por fatores externos, menos você procura soluções internas. Quanto menos você procura soluções internas, mais você fracassa. Quanto mais você fracassa, mais você precisa de explicações externas, e o ciclo se perpetua. Sartre observou que essa dinâmica é uma escolha. Você escolhe procurar culpados ao invés de procurar soluções. Você escolhe construir narrativas ao invés de construir resultados. Você escolhe ser espectador da própria vida ao invés de ser o diretor. E essa escolha te condena a uma existência reativa. Você sempre respondendo ao que acontece. Nunca criando o que acontece. Sempre se adaptando ao jogo dos outros. Nunca criando o seu próprio jogo. Sempre explicando por que não consegue, nunca descobrindo como conseguir. O diagnóstico estratégico é simples. Você não tem problema de circunstâncias, você tem problema de interpretação. Não é o que acontece com você que define sua vida. É o que você faz com o que acontece. Conheço outro homem, aos 30 anos, foi diagnosticado com uma doença degenerativa que o levaria à cadeira de rodas. Os médicos disseram que ele teria no máximo 5 anos de vida ativa. Qualquer pessoa normal usaria isso como desculpa para desistir de tudo, para se tornar amargo, revoltado, vítima do destino cruel.
Mas esse homem fez o oposto. Ele disse: se eu tenho 5 anos, vou fazer em 5 anos o que outros fazem em 50. Largou o emprego seguro. Montou a empresa que sempre sonhou. Escreveu o livro que estava adiando. Viajou para os lugares que estava guardando para depois. Procurou a mulher que amava e pediu em casamento. Teve filhos. Construiu uma fortuna. E sabe o que aconteceu? 15 anos depois, ele ainda está ativo. A doença progrediu mais devagar do que previsto. Mas mesmo que tivesse progredido na velocidade esperada, ele teria vivido mais em 5 anos do que a maioria vive em 50. Porque ele não usou a limitação como desculpa, usou como urgência, não usou a dificuldade como razão para parar. Usou como razão para acelerar. Sartre chamaria isso de autenticidade existencial. Você assume total responsabilidade pela qualidade da sua existência, independente das circunstâncias da sua existência. Você não controla o que recebe, mas controla totalmente o que faz com o que recebe. O nascimento da autotransformação acontece em um momento muito específico. É quando você para de procurar quem culpar e começa a procurar o que mudar. É quando você para de explicar por que não consegue e começa a descobrir como conseguir. É quando você para de se justificar e começa a se transformar. Sartre chamava isso de projeto de ser. É quando você assume conscientemente a autoria da sua própria existência. É quando você diz: eu escolho, eu mudo, eu erro, eu assumo. E nesse momento, nasce o sujeito livre. Não livre de obstáculos. Livre para escolher como lidar com os obstáculos. Não livre de limitações. Livre para decidir o que fazer dentro das limitações. Não livre de sofrimento. Livre para dar sentido ao sofrimento. E essa liberdade é aterrorizante porque ela te responsabiliza por tudo. Se você está infeliz, você escolheu a infelicidade. Se você está estagnado, você escolheu a estagnação. Se você está amargo, você escolheu a amargura. Mas essa mesma liberdade é libertadora, porque ela te empodera para tudo. Se você pode escolher a infelicidade, pode escolher a felicidade. Se você pode escolher a estagnação, pode escolher o crescimento. Se você pode escolher a amargura, pode escolher a superação. E toda mudança real começa com essa coragem. A coragem de assumir que você é o único responsável pela qualidade da sua experiência de vida. A liberdade real vem com um peso que a maioria não consegue carregar. É mais fácil carregar o peso das circunstâncias do que carregar o peso das escolhas, porque as circunstâncias são impessoais. As escolhas são pessoais. As circunstâncias te vitimizam. As escolhas te responsabilizam. As circunstâncias geram compaixão. As escolhas geram julgamento. E Sartre sabia que a humanidade prefere a compaixão da vitimização ao julgamento da responsabilização. Mas ele também sabia que só existe poder real na responsabilização. Quando você assume que sua vida é produto das suas escolhas, você assume o poder de fazer escolhas diferentes. Quando você aceita que você criou seus problemas, você aceita que você pode criar suas soluções. Quando você para de se ver como vítima das circunstâncias, você começa a se ver como autor das circunstâncias. E isso muda tudo, porque vitime espera resgate. Autor cria resultados. Vítima culpa o mundo. Autor muda o mundo. Vítima explica por que não consegue. Autor descobre como conseguir. Sartre dizia que a liberdade não é confortável, é pesada, porque ela te obriga a carregar o peso de todas as suas escolhas, incluindo a escolha de não escolher. Mas é nesse peso que você encontra seu poder. É nessa responsabilidade que você encontra sua capacidade de resposta. É nessa carga que você encontra sua força. Liberdade é maturidade. Você se levanta sem esperar resgate. Você muda sem esperar permissão. Você cresce sem esperar aprovação e você assume a autoria da sua existência sem precisar de coautores. Agora me diz, você ainda vai tentar ser compreendido ou já entendeu o jogo?
Você vai continuar apontando o dedo para fora e entregando o controle para fora, ou vai assumir que tudo o que você é hoje foi uma escolha sua. Você vai continuar terceirizando a responsabilidade da sua vida para pais, sistema, sociedade, chefe, ex, governo, ou vai entender que enquanto você culpar o mundo continuará mandando na sua vida? Escreve isso nos comentários. É o seu contrato de ruptura com a mentalidade de vítima. E se você quer continuar ouvindo verdades que ninguém mais vai ter coragem de te dizer, se inscreve. Aqui, a ilusão não sobrevive. Sartre avisou há décadas: a mudança começa quando você para de fugir da responsabilidade de ser quem é. A liberdade existe, mas ela só é real para quem tem coragem de pagar o preço, assumir total responsabilidade por tudo o que escolheu ser até aqui e por tudo o que vai escolher ser daqui para frente. O mundo não vai mudar você, você é que muda o mundo. Começando por assumir que você sempre foi o autor da sua própria história, mesmo quando fingia que era só um personagem na história de outros.